Nesse vídeo eu vou contar 4 descobertas, né? 4 momentos diferentes até eu chegar no momento em que eu tô hoje, na vida que eu levo hoje. Foram 4 coisas que eu descobri. Eu fumava cigarro eletrônico, né? Foi um grande fator pro primeiro ponto que eu vou falar, que é a diferença entre hábitos ruins e hábitos bons. O segundo ponto que eu vim a descobrir é a existência de uma verdade absoluta. Segunda coisa. Terceiro, a existência de uma alma. E aí eu vou falar o que é alma, eu vou falar o que é verdade absoluta, e eu vou fazer essa diferenciação do que é um hábito bom e o que é um hábito ruim. Quarto, o que é a liberdade. Deu uma travada aqui, né? O que é a liberdade. Foi a quarta coisa que eu vim a descobrir. Então, vamos lá. Em ordem cronológica. Muito importante saber para essa história como um todo, que eu sempre fui um cara que gostou muito da farra, da zoeira e da sacanagem. Mas eu também gostava muito da galera inteligente. Gostava de sentar do lado de gente que podia me agregar alguma coisa ali. E principalmente me ajudar a passar de ano. Né? Mas gostava muito da galera inteligente também. Sou muito amigo deles até hoje. Fiz grandes amizades com os nerds da minha escola. E que estão me fazendo ter um apreço por estudar. Sempre me fizeram ter esse gosto por estudo, né? Assim, apesar de eu não compartilhar dessa atividade por muito tempo, só agora, né? Depois de tanto tempo que eu vim a gostar de estudar de fato. Mas eles têm uma grande contribuição com isso, e isso vai ser importante para entender a segunda coisa dessa história, que é a existência de uma verdade absoluta. Mas eu já chego nela. Primeiro vamos diferenciar aqui a primeira coisa que eu descobri, que foi a diferença entre um hábito bom e um hábito ruim. Para quem já viu os primeiros vídeos do meu canal, beleza, eu vou fazer até um pequeno resumo, tá? Em geral, eu tinha uma vida que é bastante comum à maioria dos adolescentes de hoje. Eu acordava, para despertar eu gostava de tomar um banho já quente, se pudesse, né? Ali na medida do possível, sempre o mais quente possível. E acordava já querendo dormir de novo, adiava o despertador, ficava revirando na cama, fazendo cera para acordar. Chegava na... E aí agora vamos falar de hábitos ruins. As pessoas pensam que sinônimo de hábito ruim, tá? Vício, e o contrário, né? Hábitos bons é virtude. O que é um hábito? São um conjunto de atos. Então, se eu, por exemplo, se eu tomo uma Coca-Cola agora, isso é um ato. Agora, se eu tomo Coca-Cola 4 vezes ao dia, eu tenho o hábito de tomar Coca-Cola. Se isso é bom ou ruim, bom, agora eu vou fazer essa diferenciação. Eu tinha o hábito de fumar todos os dias cigarro eletrônico. Eu já pulei um pouco para minha fase mais adolescente ali, a partir dos meus 16, 17 anos, comecei a fumar ali, comecei a fumar em festa, mesma coisa. Fumar em festa, bebida e tal. Comecei depois a fumar cigarro eletrônico, né, que é pior ainda do que fumar em festa, porque tu pode fumar em qualquer canto, não tem cheiro, não tem nada, então... qual que é o problema disso tudo, né? Esses hábitos bons e hábitos ruins, o que é o bom e o que é o ruim, né? Primeiro, comecei a perceber que existem hábitos na minha vida que eu levava que me traziam uma sensação de felicidade muito rápida, que não dá nem para se chamar de felicidade direito, né? Que é, na realidade, a dopamina, que é uma falsa sensação de felicidade. A dopamina pode até te resultar numa felicidade que é genuína, mas eu, pelo menos, separei de outra forma. Comecei a colocar na minha vida e olhar para hábitos que me levavam a uma felicidade contínua, uma felicidade que se perpetuava com o tempo, e outra felicidade que passava muito rápido, né? Um exemplo muito fácil é tomar um café, é fazer uma fofoca, tá? Não se prenda só ao fato de que hábitos ruins são vícios, são drogas, são... Não. Você pode se viciar em contar mentira, em comer bolo, em comer doce,
em ver o jornal, em falar da vida dos outros. Então você pode se viciar em várias coisas. E por que isso acontece dessa forma? Bom, quando você foge da dor e busca o prazer, o seu corpo faz isso aqui, né? Vamos fazer o exemplo clássico aqui do TikTok. Você está lá vendo o TikTok durante muito tempo, está crescendo, o seu corpo, isso aqui é o quê? Esse lado aqui, né? Eu nem falei. A taxa basal de dopamina do seu corpo. A gente já faz uma produção natural de dopamina. Então, quando você está no TikTok, você está ali crescendo. Quando você vai fechar o TikTok, ao invés de ele voltar para onde ele estava antes, ele vai ter uma descompensação. E aí você vai querer ficar repondo essa descompensação que houve da dopamina e vai ficar ali naquele eterno ciclo de busca pela recompensa, por um prazer que é rápido. Então, você vai se encontrar muito em situação onde você vai fechar o TikTok e querer abrir a geladeira, em fechar o TikTok e querer abrir a pornografia, enfim. Vai embora, buscando prazer atrás de prazer e da forma mais fácil possível. Ao contrário disso, né, no caso, eu não vivia só uma vida recheada de hábitos ruins, existe a academia, que é totalmente o contrário da fuga da dor e busca de um prazer. A academia nem sequer você consegue ver o prazer. Você sai da sua cama para ir para um lugar onde você vai desgastar o seu corpo, fadigar a sua musculatura, cansar. Se eu só dou essas descrições, inclusive falo para uma pessoa, para qualquer pessoa que eu frequento um lugar como esse, a pessoa fala, cara, você tá maluco? Sai desse lugar e tal. Só que esse lugar na realidade é academia. E se você consegue a proeza de frequentar a academia ali por 30 dias seguidos, você vê que a felicidade que você alcança não é a mesma de fumar um cigarro. Então, foi o primeiro ponto, a primeira coisa que eu descubro na minha vida. Isso tudo que eu acabei de falar aqui, eu fiz e comecei a querer estudar e aprender sobre isso, porque eu queria parar de fumar. E aí eu pesquiso no YouTube sobre isso e encontro o canal do Wesley, que é um neurocientista, que vai saber falar, inclusive, muito melhor dessas coisas. E quem quer saber mais sobre isso, não só sobre isso, sobre como dormir melhor, uma série de hábitos melhores que podem melhorar objetivamente a sua vida e colocar você no eixo e, inclusive, a caminho dessa felicidade que se perpetua com o tempo, não essa felicidade que passa muito rápido. O canal do Wesley é excelente, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Então é a primeira coisa que eu venho a descobrir. O que tem a ver com Deus isso? Ainda nada. Eu vou passar por essas 4 coisas para poder fazer a ligação e contar de fato o que aconteceu. Então a segunda coisa que eu venho a descobrir, a verdade absoluta. E agora entra o cenário do amigo inteligente, né? Bom, meu amigo, um dos mais inteligentes que eu conheço, mora na Alemanha, volta pro Rio e me chama para jantar. Eu tô descobrindo, ainda fumo, não é porque eu descobri o que é um hábito bom, do que é um hábito ruim, que eu paro de fumar. Isso, na real, só me deixa com mais vontade de parar de fumar, até que me coloca, de certa forma, num eixo ali, eu consigo melhorar minha vida em alguns aspectos, mas o cigarro, que é o principal, isso ainda não foi o suficiente para parar com o meu vício em cigarro. Então, a segunda coisa que acontece, o descobrimento da verdade absoluta. Como que isso acontece? Esse meu amigo volta e a gente vai jantar num lugarzinho. Saímos para jantar e ele começa a falar que virou católico e que virou crente. Ele não fala que virou crente, né? Eu que começo a encurralar ele e pergunto essas coisas. Cara, você virou crente e tal, o que você faz agora? Não pode ir pra festa, não pode beber, o que você faz? Tipo, o que tem para fazer nessa vida de bom? Aí ele, cara, posso sair com vocês tranquilo. Assim, até poderia ir numa festa, mas eu tento não dar sorte pro azar. E ele começou a falar de um jeito que já não era muito normal para mim ver católico ou evangélico falando desse jeito, né? Geralmente quando eu via um católico ou um evangélico falando sobre fé e religião, era um negócio meio de maluco, assim. Eu tentava impor uma verdade, tentava impor a própria palavra, né? Fazer com que a pessoa acreditasse naquilo, porque tinha que acreditar, e se não acreditasse, Deus ia mandar você pro inferno, queimar enfim, e botava uma série de mandamentos para você se dificultar e se atrapalhar na sua vida. Esse era o meu pensamento sobre a religião.
É, enfim, eu começo a perguntar essas coisas para ele, o que ele pode ou não pode fazer. E ele vai respondendo com a maior calma, vai me explicando, vai desmistificando muita coisa, né? A própria forma como ele fala, eu fico meio assim, olhando para ele, tipo, o que tá acontecendo? Ele não faz muita questão de me falar sobre. E aí até que ele vira e começa a me perguntar coisas também, tipo, mas o que você acredita? Tô vendo aí que você tá com um escapulário e tal da Nossa Senhora, você acredita em Jesus e tal. Mas eu era aquele religioso que acreditava mais em Jesus por medo de não existir nada no final dessa vida do que propriamente acreditar em alguma coisa, né? Se me perguntasse, eu até poderia falar que Jesus existiu, mas não apostaria minha vida por isso. E, muito menos, achava que tivesse qualquer implicação na minha vida o fato de Jesus ter existido, né? Ou de ter sido Deus de fato, enfim. Poderia até falar que era Deus, mas isso para mim não tinha nenhuma mudança, quer dizer, eu vou pro mesmo lugar que Hitler foi, eu não mato, não roubo, não faço nada. Então eram algumas dúvidas é, bem, bem normais ali, bem presentes na minha cabeça naquela época. Naquela época que eu digo, há 6, 7 meses atrás. Então, como é que vai começar essa conversa da verdade? Ele vai e pergunta sobre o escapulário, eu falo isso, Jesus e tal. Acredito em Jesus. Então a gente acredita mais ou menos na mesma coisa, né? Eu falei, não, você segue essa vida aí, eu não acho que seja necessário. Aí ele falou, então, mas é, a verdade é uma só, a verdade é absoluta, não? Se for isso aqui, se a gente acredita no catolicismo, tem que ser isso daqui, né? Senão pode ser outra coisa. Eu falei, como assim você está desmerecendo a minha verdade? Enfim, a gente entrou em uma que dá pra ficar aqui o dia inteiro falando, mas basicamente ele me provou, né, que não tem como a verdade ser relativa. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, como assim não tem como a verdade ser relativa? Fiquei ali discutindo com ele um tempão, não fica desmerecendo a minha verdade, que não sei o quê. Aí ele, bom, aqui não existe, a verdade ela não depende de opinião. Aí ele foi me explicando com toda a calma. Ou seja, por que a verdade não depende de opinião, né? Porque o que acontece para todo mundo no final dessa vida, existem várias religiões, né? Existem 4.500 religiões, uma porrada de religião, e vai acontecer o mesmo. Basta você acreditar em alguma coisa que ela se torna realidade. Se esse estojo aqui, eu acredito que ele é um cachorro, isso faz dele um cachorro? Qual é a essência? O que ele precisa ter para ser um estojo? O fato de eu achar que ele é um cachorro é o suficiente para mudar o que ele é? 1 mais 1 é 2. Se eu tô numa conversa com alguém entre uma. Eu acho que é 2 e a pessoa acha que é 3, o que vai acontecer é o seguinte: existe uma resposta correta para quanto seria 1 mais 1. Eu vou falar que é 2, a outra pessoa vai falar que é 3. Eu vou estar certo, a outra pessoa vai estar errada necessariamente. Se for uma ideia oposta, se for qualquer coisa que não seja 2, vai estar errado. E aí, numa ótica onde a gente está debatendo ali a religião, né? Ele falava que a religião dele estava certa e eu, onde tinha minha religião personalizada ali, né? Com as minhas características do meu próprio Deus. Onde, só para contextualizar um pouco mais, né? Acreditava que existia uma força maior. Para não falar que eu não acreditava em nada, acreditava que existia uma força maior. Que isso tudo não veio do nada, mas principalmente eu queria acreditar nisso também, porque eu tinha medo de chegar no final e não ter nada. Mas vamos lá, voltando para a verdade, né? Ali, eu tinha uma perspectiva de religião, uma religião minha, né? Podendo-se dizer a religião do João Vitor, que eu criei ali na minha cabeça. E tinha a religião católica, que era a que ele seguia. E não tinha como não tem como no final disso aqui tudo eu estar certo e ele também simultaneamente. Né? Algum dos dois vai estar certo ou os dois vão estar errados. Né? Ou a religião católica é a correta no final disso aqui tudo, ou não é. Não tem como ser e não ser simultaneamente. E aí, essa loucura aí, que parece ser muito simples, né? Bom, a verdade é absoluta, claro que é. Mas muita gente vai falar que é relativa. E até quando a pessoa falar que é relativa, ela está aí
falando e se tratando de uma verdade absoluta, né? Ou seja, quando você fala a verdade é relativa, essa passa a ser a verdade, né? A verdade absoluta que é a verdade relativa. Então isso cria uma contradição. O que vai falar? E como que isso funciona? Que disciplina que fala isso? Como que eu posso me aprofundar mais dentro disso daí tudo, dessa loucura que eu achava já que era óbvia? Só que cria uma dúvida enorme na minha cabeça. Bom, pergunto pro Vinícius. Acabei revelando o nome da fera. E acabou perguntando para ele o que eu faço para aprender sobre isso. Como é que eu estudo isso? Onde é que eu aprendo isso? Aí ele vai falar para mim. O Vinícius, né? Agora eu já falei o nome do cara. Ele vai falar para mim, olha só, cara. Tu vai estudar filosofia. Tu vai estudar os autores clássicos da filosofia, não os que a gente aprendeu na escola, né? Tu vai também ver vídeos desse cara aqui na internet, vídeos do Guilherme Freire, professor de filosofia. Excelente vídeo no YouTube aí para você assistir. Tudo de graça. Muito conteúdo bom em que você aprende mais até muitas vezes do que na sua própria faculdade ou na escola. E assim, a filosofia é uma disciplina que me ensinou tudo sobre todas as áreas. A oratória que eu tenho hoje, a capacidade de entrar numa discussão sem às vezes dominar de fato o assunto a qual está sendo discutido. Isso tudo, a compreensão, né, da base de todas as outras disciplinas vai ser conhecida, vai ser estudada pela filosofia. E eu começo uma coisa que eu já estava antes gostando de fazer, que era trocar os hábitos ruins da minha vida por hábitos bons, que foi a primeira coisa que eu falei. Eu começo a colocar a filosofia também dentro dessa equação e começa a me ajudar bastante. E vai dar origem à terceira coisa que eu venho a mergulhar, que é o conhecimento da alma. O que é esse conhecimento dessa alma? Bom, outro canal que ele me passa para ver também, além de estudar a filosofia dos grandes pensadores, dos fundadores aí da filosofia, né, que acho que assim, a gente nem estuda na escola, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os pensadores pré-socráticos a gente até que estuda um pouco na escola, mas fica por isso, né? A gente não vê que existiu um homem que fundou de fato a filosofia e que ele morreu por aquilo que ele acreditava, que foi Sócrates. Então, enfim, eu começo a estudar isso, eu começo a ver que esses caras já estavam respondendo coisas que a gente ainda tem dúvida hoje e que há 2000 anos atrás os caras já tinham respondido. Então eu começo a ver também, além dessa característica da verdade, de não depender de uma opinião ou de uma quantidade de pessoas que acham o contrário, né? A verdade é aquilo que ela é válida eternamente, ela não tem prazo para acabar, né? Ou seja, uma verdade aqui fácil de a gente pensar é o próprio cigarro, né? Ele não fez bem e não fará bem para nenhuma época. Vai ser sempre melhor que as pessoas respirem o próprio oxigênio do planeta do que o cigarro. Mas vamos lá, vamos falar da alma agora. O que eu comecei a estudar, como que eu comecei a chegar nesse conhecimento. E eu começo a ver os vídeos do Padre Paulo Ricardo, um dos maiores canais católicos da internet. Aí você vai falar, pô, então tu começou já a ver vídeo de padre, então tu já estava ali dentro da religião. Não. Meu amigo me passa esse canal para eu estudar filosofia também, né? Entender um pouco mais do corpo humano. E o conhecimento da alma, né? Que você vai falar, pô, isso não tem a ver com Deus? Tem a ver também, mas a psicologia, né? Que é o estudo da alma, também vai estudar a alma. Enfim, não precisa estar diretamente relacionado com religião e você não precisa ter religião para aplicar isso aqui que eu estou falando, porque até então ainda não cheguei em Deus. E ainda vou falar de mais uma coisa para poder chegar em Deus, mas todas essas coisas que eu estou falando aqui, se você aplica na sua vida, se você olha para a sua vida e fala, cara, eu tenho esses hábitos bons aqui, de fato o que ele está falando eu sinto uma certa felicidade mais momentânea nessas coisas aqui que eu faço, e quando eu venho a fazer um sacrifício maior para depois obter o prazer, realmente é uma sensação muito melhor. Então, essa sacada que eu quero que você tenha. Mas
como que o conhecimento da alma pode ajudar tanto na compreensão de Deus ou como isso pode melhorar a sua vida. Aí vamos lá. Agora, como que eu venho a conhecer a alma com esse cara, o Padre Paulo Ricardo, essa lenda, que, assim como o Guilherme Freire, ele tem a capacidade de pegar um tópico extremamente complexo, difícil demais, e colocar de uma forma que até uma criança de 5 anos possa entender. Então isso me cativou muito nele, me pegou demais no Padre Paulo Ricardo. E aí eu começo a ver os vídeos dele e começo a ver um especificamente que me chama a atenção, que é um estudo sobre o que tem de diferente em nós de um macaco, né? A resposta para essa pergunta, por si só, seria falar a alma. Mas aí eu preciso falar o que é a alma, né? Mas a resposta está dada, né? A resposta é essa. A diferença entre um ser humano e um macaco está na alma. Claro que tem uma diferença qualitativa, né? O cérebro dele é um pouco mais leve do que o nosso, perde poucos gramas ali. A anatomia dele é muito parecida, mas o que tem de semelhança? Assim como o macaco, eu estava primeiro falando o que tem de diferença, né? Mas vou começar pela semelhança. A gente tem 2 instintos, assim como o macaco, o de sobrevivência e o de fugir da dor e buscar o prazer. O macaco também vai ter esses 2. Ou seja, o que é isso na prática? O macaco sente sono e quer dormir, sente fome e quer comer, sente sede e quer beber, passa alguma fêmea bonita, ele quer se relacionar com essa fêmea. Então, o macaco vai seguindo ali os seus instintos e de uma forma em que, quanto mais ele conseguir ir atrás desses instintos e dessas recompensas que ele sabe que ele vai obter da forma mais fácil possível, é isso que ele vai fazer. Se ele se encontra numa situação de perigo, ele vai fugir, né? Isso é o instinto de sobrevivência dele. E assim como o macaco tem essas características, nós também temos. A gente vai sentir fome, vai querer comer, a gente faz todas essas coisas que o macaco faz. Então, onde é que está a diferença? Agora, vamos falar sobre as características da alma, que é a diferença, né? A alma, ela é imaterial, então ela faz parte da metafísica, não dá pra gente falar de um estudo científico ou provar para vocês a existência da alma, falando como se fosse um objeto. Isso seria um erro da própria explicação. Então, para a gente começar a explicar o que é a alma, a gente precisa falar. Ela é imaterial, ela é sobrenatural e diferente do corpo, que é alimentado pela comida e é conservado também com exercícios e enfim. Tá gravando? Tá. A alma, ela vai ser alimentada e conservada com o bem e ela vai ser deteriorada com o mal. E aí, como que isso se aplica na prática, na vida do macaco, né? Por exemplo, o macaco, ele não é capaz de errar. O macaco, ele não é capaz de errar. Você vai ver que uma mãe pode deitar na cabeça de um filhote seu, matar ele asfixiado, e isso não foi errado. Ela estava querendo descansar, acabou sem querer matando o próprio filho. O macaco pode eventualmente fazer relações com um macaco que seja da mesma família que ele. Isso não vai ter nada de errado. E qual que é o negócio do ser humano, né? A gente já tem essa capacidade de errar. Esses 2 cenários que eu falei, né? Onde uma mãe mata o seu próprio filho, onde um filho faz relações, se relaciona com a própria mãe. Então, são 2 coisas que nós podemos errar, né? Diferente do macaco. O macaco está limitado a seguir os seus próprios instintos. Ele não poderia errar, não dá para julgar um macaco. Ele não tem outra escolha a não ser seguir os instintos dele. Então não dá para falar pro leão, que o leão vacilou ou o leão tá errado por ter comido a zebra. Aquilo é um instinto dele. O leão não tem pena, o leão não vai deixar de comer a zebra porque ela tá ali feliz com a família dela. Se ele tiver fome, ele tiver que matar a zebra, ele vai fazer isso. E qual que é a diferença então? Outra diferença, né? Qual que é a característica da sobrenaturalidade que vem da alma, né? Esse certo e errado
eu creio que eu consegui diferenciar, né? Pelo menos citar algumas poucas analogias das que eu entendo, né? Das que eu consigo exemplificar agora aqui para vocês. Mas o que é sobrenatural? O macaco ele só consegue seguir os instintos dele. Então você não vai ver um macaco fazendo algo que vá contra os instintos dele. Você não vai ver um macaco olhando para uma briga entre um leão e uma hiena e querendo intervir para ajudar o leão, porque ele se compadeceu ali dos sentimentos do leão que estava sendo encurralado. Então o macaco vai lá e vai ajudar na briga. Ele não vai fazer isso. O instinto dele não manda ele fazer isso. E isso seria algo sobrenatural para o macaco se ele viesse a fazer isso. Ele não tem essa capacidade. Nós, seres humanos, temos a capacidade de contrariar o instinto nosso. De estar com fome e não comer. De estar com sono ali numa situação onde, pô, mas eu já trabalhei tanto hoje, mas amanhã eu tenho prova, então eu preciso estudar. Preciso, além de ter trabalhado, estudar e revirar essa noite. E mesmo que eu esteja com sono, vai ser isso mesmo, vai rolar, enfim. Você consegue se matar por alguém que você não conhece, que você não tem a mínima ideia de quem seja, mas você consegue salvar a vida dessa pessoa. Você consegue abdicar dos seus instintos, das suas vontades, por algo que é sobrenatural, algo que vai além dos seus instintos. O macaco não tem essa capacidade. Então, eu começo a descobrir essas 3 primeiras coisas, né? A existência da alma, a existência de uma verdade absoluta, a diferenciação entre hábitos bons e ruins, né? Eu fui descendo, né? Falando do que eu acabei de falar até o primeiro que eu falei, mas a ordem cronológica é o contrário, é como eu venho contando aqui. E o último, a última coisa que eu venho descobrir, que é quase que uma ponte, né, para depois desse conhecimento da alma. Eu achava que os hábitos que eu tinha, ruins da minha vida, né, de fumar cigarro eletrônico, por exemplo, que eu exercia da minha liberdade, podendo fumar, podendo ir às festas, podendo fazer o que eu quisesse, podendo beijar a boca de quem eu quisesse, dando exemplo aqui, não era o caso, né? Eu sempre fui um cara mais namorador, tive 2 namoradas, então o relacionamento durou bastante nos 2, então até que eu era um cara moderado nesse sentido. Mas até me perdi, cara, olha isso. Mas aí a gente começa a olhar para, lembrei, para o quarto ponto, que é a liberdade, tá? Eu achava que fazendo dessas coisas eu era livre. E na realidade eu só estava seguindo os meus instintos, né? Quando você segue, não com relação às minhas namoradas, tá? É assim, só com relação ao instinto de, por exemplo, fumar um cigarro eletrônico, de fugir da dor e buscar um prazer mais imediato. Seguindo esses instintos, em nada eu me diferenciaria de um macaco, por exemplo. Então, na real, é que o conceito de liberdade, ele estava um pouco... Ele não era o conceito de liberdade correto ainda, né? Não era o que eu conhecia como liberdade, não era liberdade, né? Eu achava que, inclusive, liberdade era a mesma coisa que livre-arbítrio. Mas então, vamos lá. Fazendo e seguindo desses instintos, seguindo todos aqueles instintos e as vontades de me limitar a esses prazeres mais imediatos, né? Fugindo da dor e buscando prazer e me igualando a um macaco, eu era na realidade um escravo, né? Assim como o macaco. O macaco não tem outra escolha na sua vida a não ser se limitar a seguir os seus instintos. Ele não tem a escolha, ele não tem a capacidade de se contrariar. Diferente do macaco, nós temos o livre-arbítrio, que é a opção de escolher a escravidão, ou seja, escolher atender os nossos prazeres imediatos, os nossos desejos carnais e ficar preso, ficar um escravo desses desejos. Nós temos a opção, o livre-arbítrio de escolher entre isso ou a liberdade, que é buscar as coisas maiores, buscar essa felicidade que se perpetua com o tempo, que não é igual àquela felicidade momentânea. Nós, com o nosso livre-arbítrio, temos a opção de sermos livres. Então eu olho para essas 4 coisas e percebo
que eu sou um verdadeiro escravo. E aí o que eu faço, né? Começo a descobrir essas 4 coisas, ainda estou fumando, apesar de ter tido uma melhora muito boa, né, conhecendo dessas coisas. Eu começo a olhar para minha vida como se fosse um escravo, como se nada me diferenciasse de um macaco, então começo a me diminuir um pouco e começo até a ganhar um certo gosto por estudar, por aprender coisas que eu não sabia antes e que podiam me ajudar a melhorar de vida de fato. Mas até então Deus não entrou nessa equação, Deus vai entrar agora. E aí um dia específico da minha vida, onde eu não sabia que seria o último dia em que eu ia vir a fumar, né? Lembrando que eu tinha hábitos ruins, vários hábitos ruins. Eu tinha até o hábito bom de ir à academia, como eu já falei aqui em vídeos anteriores. Mas o que começou essa história, você pode ver que foi o cigarro, né? Eu começo a pesquisar vídeos no YouTube, eu começo isso tudo, né? Um dos passos foi ter me afundado no vício de cigarro eletrônico. Então, de certa forma, contribuiu para o resultado final. Mas vamos lá. E aí no final do meu dia, mais uma vez, arrependido de ter fumado, eu chego para dormir na minha cama, satisfeito de tudo que eu tinha, insatisfeito novamente do dia inteiro que eu tinha vivido, enfim. Vem aquele auto-engano de sempre, vem aquela vozinha na cabeça e fala, pô, amanhã eu vou parar de fumar. Só que dessa vez foi diferente. Falei, beleza, seguinte, Deus. Aí eu começo a falar com Deus que, assim, não dá pra falar que eu comecei a acreditar nessa época, mas eu comecei a testar Deus. E esse dia em específico eu viro pra Deus e falo, né? Ainda não era ouvido nem nada, e eu achava que minhas orações não valiam de nada. Inclusive a minha oração foi exatamente dessa forma aqui. Seguinte, Senhor, eu não sei nem como orar, não sei como fazer isso, mas seguinte, se liga nessa aposta. Eu tava ficando apaixonado por uma menina na época, né, que veio a se tornar minha namorada. Pô, já tô dando spoiler da resenha, né? Enfim, tava ficando apaixonado por essa menina e eu viro pra Deus e falo, olha só, Deus, seguinte, tô ficando apaixonado por essa menina aqui e eu preciso que o Senhor coloque ela na minha vida. Se o Senhor colocar ela na minha vida, eu paro de fumar. Fechado? E nesse momento, o momento mais emocionante da minha vida, eu pouco acreditava em qualquer coisa de Deus e nesse negócio que as pessoas falam de, eu conversei com Deus. Então, eu venho tentado buscar essa sensação. A verdade é essa. A verdade é que eu venho tentado buscar essa sensação desde esse dia. Claro que eu tive uma aproximação muito forte. Eu comecei a mergulhar dentro da fé. Tenho ido à igreja sempre e eu quero fazer isso pro resto da minha vida, mas nesse dia em específico foi uma sensação que nunca tinha acontecido antes. O que aconteceu? O que aconteceu? Essas 4 coisas, esses 4 elementos que eu citei aqui, não sei se alguém já viu o filme Sem Limites, do Bradley Cooper. Eu só sabia como fazer, exatamente como fazer, quando fazer, como fazer, exatamente, eu sabia. E esse sabia não fui eu, assim, claramente não fui eu. As coisas se conectaram na minha cabeça e eu fui respondido automaticamente assim que eu fiz essa negociação com Deus. Eu não vou te dar essa mulher, você não vou colocar ela na sua vida e aí você vai parar de fumar. Você vai parar de fumar e aí você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. E aí eu começo a chorar, me emocionar, enfim. Tem um momento ali de êxtase. E ali começa tudo a mudar na minha vida. Mas esse vídeo já deve estar enorme. Foi a partir desse momento em que eu começo a ter um contato com Deus e começo a me aproximar da Igreja Católica. Claro que a escolha da Igreja Católica em si como a igreja correta tiveram muitas outras coisas que eu pesquisei e que eu vinha a fazer antes de tomar essa decisão da Igreja Católica, mas esse contato com Deus
e todas as coisas que eu vim pesquisando me levaram a esse contato com Deus, que me levaram à Igreja Católica, a igreja que eu decidi seguir hoje. E que eu vou fazer um vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo, vai ser a parte 2 desse aqui, falando sobre por que eu escolhi a Igreja Católica, de fato, né? Porque ela é a igreja correta. Se Deus existe, né? Respondendo algumas perguntas que eu vim a descobrir depois desse primeiro contato com Deus, né? Eu não fiz essas perguntas antes, por mais que fossem dúvidas. Se Deus existe, por que ele permite o mal? Então, ou seja, isso continuou na minha cabeça. Por que a igreja católica seria a igreja correta que eu deveria seguir? Se Deus existe, por que ele não aparece aqui na minha frente agora? Né? E acho que eu posso me aprofundar também em outros temas. Vou deixar para um próximo vídeo, para não ficar muito longo esse aqui. Mas eu espero bastante assim, que vocês tenham gostado. Quero que vocês saibam que com Deus ou sem Deus na vida de vocês é importante ter fé na melhora da vida de vocês. É importante ter fé que vocês irão alcançar os seus objetivos, ter fé em alguma coisa, ter fé, sei lá, na família de vocês, no dinheiro, ter alguma missão, sei lá. Coloquem a fé de vocês em alguma coisa. Eu coloquei a minha fé em Deus, minha vida melhorou bastante. Mas independente disso, tá? Como eu não estou aqui também para converter ninguém, se vocês aplicarem essas 4 coisas, começarem a ir atrás dessa felicidade que não passa, eu garanto a vocês que a vida de vocês vai melhorar. Por mais que seja difícil, não é fácil. Requer muito sacrifício, mas vale muito a pena. Quem gostou desse vídeo, deixa um like que eu vou fazer um próximo vídeo ainda sobre esse assunto. Compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tamo junto.